Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, nossa edição número 84. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre os assuntos do mercado financeiro. Hoje, mais uma vez, a ilustre presença de Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Boa noite, Rafa. Prazer estar aqui novamente. Seguir passando um pouquinho aí do noticiário desse mercado bastante turbulento que a gente vem enfrentando nas últimas semanas. Com a gente também, Thaís Souza, nossa ruiva das finanças. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafael, Cadu. Que prazer estar aqui de novo. Simbora. Simbora. Uma semaninha mais curta, onde o Bovespa oscilou bastante, né? Na última quinta-feira, uma queda de mais de 2%. E nesta sexta-feira, onde estamos gravando, dia 5 de novembro, uma alta de quase 1,5%. Alguns fatores acabam explicando essa oscilação. Aqui para o nosso lado, as questões políticas, mais uma vez dando o seu tom. Tivemos aí a aprovação em primeiro turno da PEC dos precatórios, o que foi muito mal digerida pelos, digamos assim, pelos atores do mercado na última quinta-feira. Uma queda muito forte, uma queda que de fato mostrou o quanto isso traz insegurança jurídica para as negociações. E na última sexta-feira, números muito bons do emprego nos Estados Unidos, a retomada econômica americana calcada na produção de carteiras assinadas. Vamos lá, Cadu, como é que você viu essa semana? Uma semana que tivemos aí bons acontecimentos importantes. Tivemos ainda a ata do Banco Central Brasileiro, tivemos o FONC, enfim, coisas importantes que mexem aí com a nossa movimentação financeira das bolsas mundo afora. Perfeitamente. Uma semana que a gente tinha comentado, né, que seria de volatilidade. Realmente isso aconteceu e a gente fechou a semana, pelo menos começando o mês de novembro aí de maneira mais positiva. Então, na última sexta-feira, na semana passada, no encerramento aí de outubro, a gente teve uma queda expressiva, a Bolsa Brasileira sofrendo bastante com toda a indefinição, principalmente em relação à votação da PEC dos precatórios e a preocupação diante de um desequilíbrio das contas públicas, né, o lado fiscal prejudicando bastante, e ainda existia aquele receio de uma greve dos caminhoneiros que pudesse trazer algum prejuízo adicional ao ambiente político. Na segunda-feira, acabou que a gente teve um dia bastante positivo. Basicamente, a greve dos caminhoneiros teve pouca adesão, então isso acabou trazendo um clima um pouco mais positivo. O mercado também aproveitou para adquirir ali ações que estavam muito descontadas, já que na semana anterior a gente teve uma queda mais expressiva. E a gente teve uma semana mais curta, na terça-feira com feriado aqui no Brasil. As bolsas americanas seguiram renovando as máximas históricas, impulsionadas principalmente pelo resultado das empresas no terceiro trimestre, que foram acima das expectativas. Mais de 85% das empresas que compõem o S&P 500 divulgaram resultados acima da expectativa que o mercado tinha. Então isso ajudou a trazer essa dinâmica também um pouco mais positiva, falando das praças internacionais. Voltando para o Brasil, a gente conseguiu, com mais uma vez, uma projeção mais elevada para a inflação. Então, o relatório Focus foi revisado para cima, o IPCA de 2021 de 8,96 para 9,17. Essa foi a 30ª semana consecutiva de alta. Ao mesmo tempo, essa inflação ela vem contaminando a perspectiva para 2022, que subiu aí a percepção do mercado de 4,40 para 4,55 pela 15ª semana consecutiva, e corroborando com esse cenário um pouquinho mais negativo quando a gente olha da conjuntura econômica brasileira, uma nova revisão para baixo do PIB, que recuou de uma previsão na semana anterior de 1,40 para 1,20. Então foi a 4ª semana de revisão para baixo em relação ao PIB. A gente teve na quarta-feira a divulgação da ata do Copom, né? Depois de que a gente teve uma aceleração da subida da taxa de juros, que o último ajuste foi de 1,5%, dando a entender que na próxima reunião, no início de dezembro, o Banco Central deve fazer um reajuste na mesma magnitude, levando a nossa taxa para o final aí de 2021, encerrar o ano em 9,25%, mas alguns analistas acreditam até que possa subir um pouquinho mais, talvez fechar em 9,5%. O Banco Central deixou muito claro
que a inflação ela segue persistente e que o lado fiscal também ele acabou pesando nessa decisão, que foi uma decisão unânime, para aceleração dessa subida da taxa de juros. Então, ele deixou claro no comunicado que provavelmente a taxa neutra, né, de juros ali no horizonte relevante, ela vai ser uma taxa um pouco maior do que se previa há alguns meses atrás. Na própria quarta-feira, o mercado seguia na expectativa sobre a aprovação, a votação, né, do texto base da PEC dos precatórios. Ele teve a aprovação em primeiro turno na Câmara, mas com uma margem muito pequena de apenas 4 votos. A expectativa é que na semana que vem seja colocado em pauta esse segundo turno, mas se tem muita dúvida se o governo ele vai conseguir articular para que essa medida entre em votação com a capacidade ali de seguir com a aprovação. A gente teve até o PDT entrando com recurso no Supremo, questionando algumas questões que foram colocadas na PEC dos precatórios. É bom lembrar que é um texto bastante polêmico, porque ele parcela, né, dívidas do governo, dos precatórios. No caso, ele vai deixar de pagar, não deixa de ser um certo calote, né? E vai parcelar na parte desse montante. E uma outra questão é a alteração do teto de gastos, que entra também em toda essa vontade do governo de liberar um espaço no orçamento, principalmente para que ele consiga angariar recursos para colocar em prática o novo auxílio, né, que seria o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, com uma correção aí bastante expressiva do recurso que seria distribuído para as famílias. Então, isso segue no radar. Essa questão da preocupação do lado fiscal ainda tem muita incerteza se isso vai seguir em diante, se vai conseguir aprovar. O calendário ele é curto. No último domingo foi a última parcela, né, do auxílio emergencial. Então, a partir de agora, se o governo não conseguir votar isso até o dia 15 de novembro, no próximo mês, né, iniciando dezembro, as pessoas já não vão receber. E também se articula de repente, o governo decretar novamente calamidade, né, para você conseguir ter um gasto fora do teto, ou então conseguir um crédito extraordinário. Então também se estuda essas medidas que novamente coloca ali em xeque, né, essa percepção do controle fiscal. Isso preocupa bastante, né, para quem acompanha ali os gastos fiscais, principalmente falando de ano de eleição. E falando de Brasil, né, a gente continuou com uma queda na produção industrial. Então, na quinta-feira, a gente teve o resultado que foi a quarta queda consecutiva na variação mensal. Em setembro, a gente teve uma queda de 0,4%, que corrobora com essa percepção também de um PIB mais fraco lá em 2021, por todas as dificuldades que a gente percebe, uma taxa de juros mais elevada. Isso tem prejudicado bastante aquela recuperação, né, que a gente via do setor econômico, parece que vem perdendo fôlego. E esse dado corrobora com essa análise e essa percepção do mercado. O lado positivo que a gente teve foi o leilão do 5G, que ocorreu na quinta-feira, que teve sucesso na sua arrecadação, né? Foi o maior leilão desde a época da licitação do pré-sal, e o governo conseguiu arrecadar só no primeiro dia, ontem, 7,1 bilhões. Né? Hoje eu não cheguei a acompanhar, não sei exatamente qual foi o valor nesse segundo dia, que foi hoje na sexta-feira, eu ainda não cheguei a ver. E falando dos Estados Unidos, dados importantes também. Na própria quinta-feira, o auxílio-desemprego, né, ele teve uma queda, foi a mínima do número de pedidos em 19 meses, um total de 269 mil pedidos, o que trouxe já uma perspectiva boa para o dado que todo mundo estava esperando nessa sexta-feira, que era o payroll, que também acelerou a criação de vagas. Foram 531 mil empregos criados, a estimativa era de 450 mil, então foi um número bastante expressivo, e a taxa de desemprego nos Estados Unidos recuou para 4,6, um pouquinho abaixo do que o mercado previa. O que é um dado bastante positivo e mostra que o mercado americano ele vem retomando, né, com força
pelo menos vem mostrando aí resiliência nessa recuperação econômica. E diante disso, o próprio Fed na quarta-feira, né, fez um anúncio do início do tapering, que a gente fala, né, bastante aqui, que é o início da retirada dos estímulos econômicos. São 15 bilhões de dólares que eles vão reduzir mensalmente. Provavelmente isso deve se estender até meados de 2022, antes do FED começar a pensar ali em subir a taxa de juros. Isso trouxe até um certo alívio na curva de juros, nos treasuries americanos, recuaram um pouquinho, e corroborou aí com um cenário um pouco mais positivo, e a gente fechou, o Brasil acabou, né, seguindo essa semana com uma alta de 1,27, iniciando o mês pelo menos de uma forma um pouco mais positiva. Legal. Acabamos que essa semana tivemos uma alta depois de muito tempo, né? Tivemos uma queda na penúltima semana de 7,28% no Bovespa, e na última semana de 2,51%. E, enfim, né, Thaís, um respiro nessa confusão que foi a nossa dinâmica do mercado financeiro, sobretudo na renda variável. Como é que você viu essa semana aí um pouquinho mais curta? A impressão que dá é que quando está todo mundo quietinho, as coisas acabam andando, né? Exatamente, Rafa. Quando está todo mundo quietinho, as coisas acabam andando. E fazendo aqui uma alusão, né, ao Halloween que passou agora, semana passada, no mês de outubro, entre doces e travessuras, o governo preferiu travessuras, né? Muitas travessuras. E outubro, que é associado à cor rosa, de rosa não teve nada, né? Ele foi bem vermelho no Ibovespa. E novembro é associado à cor azul, né? Então, o tal do novembro azul. E por enquanto está fazendo jus, né, a isso. Então, que bom, uma semana curta, mas uma semana mais positiva, né, pro Ibovespa. Essa semana, o que eu vi foram as taxas do Tesouro Direto indo e vindo, né? Fechamos aí a semana com o Tesouro Pré-fixado abaixo do que começou o início da semana, e vejo que os investidores eles continuam mais inclinados à posição com menos risco, mais inclinados à renda fixa, muito embora a gente saiba, a gente já falou bastante disso aqui, né? Momentos como esse refletem uma oportunidade muito interessante, né, na renda variável, porque a gente tem aí ações muito boas, baratas, né, muito mais baratas. Então, para quem tem fôlego e visão de longo prazo, é realmente pode ser bem interessante num futuro que a gente não sabe dizer qual mas a gente espera que seja próximo, né? Mas é um momento bom para fazer boas apostas. Então, como brasileiro, ele costuma ter uma visão um pouco distorcida, né? Dessa coisa do momento de entrar na bolsa. Então, o brasileiro ele sempre quer entrar na bolsa quando ela está em alta, né? E quer sair justamente quando ela está em baixa, e é justamente o contrário. Eu sempre costumo dizer que é a mesma coisa que você ir numa feira e você fazer questão de ir na feira na hora que os preços estão caros, né? E ao invés de ir naquele momento em que os preços estão mais baratos. Para os nossos ouvintes que não vão muito à feira, a feira está cara entre 10 e meio-dia, e a feira está barata depois de 1 da tarde, né? Ou seja, antes do almoço, quando todo mundo vai à feira comprar os produtos para preparar
a comida e ela fica barata depois que todo mundo está com a barriga cheia e já preparou o rango, né? Exatamente, Rafael. Então, Só o pastel que não baixa nunca. O maldito é tão gostoso que todo mundo quer comprar a isso é qualquer verdade. hora. A demanda pelo pastel é sempre alta. Olha, eu tô até pensando em diversificar os meus investimentos, viu, e abrir uma barraquinha disso. Eu compro, faz um IPO aí que estamos dentro. Muito bom, muito bom. Agora, o interessante, né, Rafael, é porque o mercado financeiro, ele sempre vai oferecer soluções, né? E o nosso papel aqui é justamente esse, essa bússola financeira aí, a bússola do mercado, né, para os nossos queridos ouvintes. Então, isso é o que eu acho mais bonito no mercado, porque sempre vai ter alguma solução para que o investidor possa aproveitar os momentos da economia, sejam eles quais forem, né? Então, é isso. Eu vejo o investidor, pelo menos aqui da minha parte, o investidor mais cauteloso, mais, assim, conservador, esperando um pouquinho para ver como que as coisas se desenrolam. Perfeito. Agora, para a gente fazer um panorama um pouco mais detalhado do que foi essa semana, tivemos uma alta na última sexta-feira na verdade, na semana, né? De 1,28. E destaque para as ações de petróleo. E o interessante, PetroRio subindo aí muito, né? Mais de 17%, porque a Petrobras anunciou a venda de 2 campos de petróleo sob comando da PetroRio. Agora, eu queria chamar a atenção sobre um movimento, e eu sei que estou pegando vocês desprevenidos, sobre um movimento interessantíssimo que aconteceu essa semana e não foi aqui no Brasil. Vocês, por acaso, estão comprando NUBR 33? Vocês sabem do que eu estou falando? Olha, se eu fosse vocês, estaria de olho em NUBR 33. NUBR 33. Para quem está por fora, é o código BDR do Nubank, que foi, digamos assim, listado sob esse código na B3 e irá lançar seus BDRs por aqui. Mas as ações, de fato, serão listadas na Bolsa de Nova York, as BDRs estarão aqui. E causou um certo reboliço porque o Nubank foi cotado, pasmem, a mais de 50 bilhões de dólares. Assim, algo inimaginável. Pode somar aí alguns bancões brasileiros que não dá o valor de mercado do Nubank. Queria saber do Cadu, porque isso acabou sendo um movimento interessante e que impacta toda uma corrente de empresas que surfam nas ondas das fintechs. Por exemplo, o Banco Inter, que, a despeito de resultados modestos fiscais, subiu quase 19% na última quarta-feira, justamente por ter um modelo de negócio muito semelhante ao do Nubank. Queria saber do Cadu, assim, estamos aí experimentando um unicórnio brasileiro sendo descoberto, quais são os impactos que isso pode ter aqui na Bolsa Brasileira, já que temos ações consagradas de grandes bancos que pagam dividendos e pagam boas remunerações aos seus investidores há anos. Será um paradigma ser quebrado com este IPO, Cadu? O que é que o mercado está enxergando do Nubank, que, teoricamente, não tem tantas fontes de captação assim nesse momento? Tem razão, Rafa. E isso foi uma coisa que muita gente perguntou, né? A gente tem muitos clientes que têm migrado, né, um pouco mais para essas fintechs, para essas opções de bancos que não cobram tarifas. Fazendo um parênteses aqui rápido, Cadu, já te interrompendo. Trago este tema justamente por isso. Quero entrar aqui no IPO do Nubank, como é que eu faço? Foi o pedido de um conhecido que quer virar cliente. Eu falei, amigão, só se você estiver lá nos Estados Unidos. Por aqui, só na base do BDR. O IPO vai ser por lá. Exato. Para participar, como ele vai ser listado, né? A oferta vai ser na Bolsa Americana, somente por lá para conseguir participar. Mas vai ter essa opção através das BDRs de você adquirir, né, e ter uma participação ali dentro do banco.
E falando de valor, assim, você citou bem, eu vou só dar um exemplo aqui, tá? Só para efeito de comparação, o Nubank sendo avaliado, né? Eles estão para. Se eu não tenho os números exatos de cabeça, mas alguma coisa na ordem de 8 bilhões para captação. E isso dá um valuation do banco em torno de 51, 52 bilhões de dólares. O Itaú, tá? O Itaú que todo mundo conhece. Se eu não me engano, ele vale por volta, valor patrimonial, em torno de 42 bilhões de dólares. Então, você está colocando que o Nubank vale mais do que o Itaú. Não vou nem entrar aqui em termos de receita, né? O Itaú divulgou resultado há pouco tempo, no terceiro trimestre, mas quando a gente vai muito para essas empresas, quando envolve essa parte de tecnologia, quando a gente fala de valuation, o valuation é você, né, precificar, né, ver quanto é que vale a empresa, fazer uma projeção ali de quanto que ela pode gerar de receita lá na frente, e é muito difícil, na minha opinião, tá? Eu tenho essa dificuldade de colocar isso na ponta do lápis, porque a gente tem vários exemplos disso, né? Óbvio que isso gera um efeito, né, em cadeia. Eu posso dar um outro exemplo aqui, só que é um exemplo um pouco mais tangível. A gente teve essa semana, por exemplo, Magazine Luiza subindo bastante. Um dos motivos da Magazine ter subido foi um efeito reboque por causa do resultado do Mercado Livre. O Mercado Livre reportou um resultado muito positivo e isso ajudou a puxar as ações aqui, né, Via Varejo e Magazine Luiza, por exemplo. E são empresas que elas são vistas como uma espécie de startup e um pouco de empresas de tecnologia. E quando você faz a projeção da capacidade de geração que ela pode ter lá na frente, isso costuma ser uma ordem de grandeza muito elevada. Então, quando a gente olha para números no D0, parece sempre uma coisa surreal e muito fora da curva. Mas pode ser, sim, que tem esse potencial. Eu não vou me atrever aqui a falar que não vai dar certo ou que não vai valer isso tudo, porque ainda é muito cedo. Acho que é uma aposta. Acho que para quem quiser, né, tiver a opção ali de entrar ou está interessado em fazer isso, tem que ter muito claro de um horizonte na minha cabeça aqui pelo menos, né, de longo prazo mesmo. Estou falando de mais de 5 anos para deixar lá, porque é um tipo de investimento que você tem que deixar ele maturar. E só para corroborar isso que você está falando, a empresa de investimento Sequoia, que é um fundo norte-americano de startups, ela aportou em 2013, estamos em 2021, em 2013, $1 milhão no Nubank. Sabe quanto hoje a empresa tem de participação em capital na empresa, no Nubank? $8 bilhões. Foi o maior investimento já metrificado pelo menos dos últimos 10 anos. Ou seja, uma empresa que cresceu 8.000% está, nesse momento, abrindo seu capital. Quanto as outras empresas não estão tentando desmistificar ou criar uma tecnologia disruptiva para o século XXI que se anuncia, com o 5G, com outras tecnologias que estão vindo por aí. A Sequoia aportou $1 milhão e hoje, se quiser sacar, pode vender as suas ações e participações no Nubank, que terá $8 bilhões. Acho que dá muito bem a medida disso que você está falando, né? E empresas que hoje estão na vanguarda da tecnologia, do que podem de fato crescer. Por exemplo, Thaís, qual é a montadora hoje mais valiosa do planeta? Eu acho que ninguém será tão bobo de imaginar que não seja a Tesla. Sim, a Tesla é uma das empresas mais valiosas do planeta e hoje começa finalmente a ter algum lucro, né? Porque ela passou anos apenas desenvolvendo tecnologia, mas tinha uma linha de tecnicidade, agora foi tão disruptiva que todos os investidores imaginavam que aquilo teria realmente algum lucro no futuro, e investiram e assim conseguiram, né? E por isso a Tesla hoje tem
uma capacidade de gerar capital muito maior do que as outras montadoras, porque está na vanguarda, por exemplo, dos carros elétricos, né? Eu acho que cabe aos investidores observar esse tipo de movimento. A tecnologia é o principal ativo do século XXI. Acho que disso estamos muito bem conversados, né? Sim, exatamente. Exatamente. Com certeza, quando as ações da Tesla foram lançadas, existia muita dúvida, enfim. E, e nada como o tempo, né, para provar que essas tendências elas podem dar certo, e é o que está acontecendo hoje com a Tesla, e muito provavelmente é o que a gente vai colher lá na frente com o Nubank, né? Agora, um detalhe aí nessa questão do IPO do Nubank, né, lá fora, é que eles vão distribuir para os clientes BDRs do banco, né? Para os clientes aqui do Brasil vão distribuir BDR, segundo reportagens, né? Segundo propaganda da própria Nubank, né? Eles chamam de Nuinvest. Então, a ideia é que os clientes da Nubank eles tenham um pedacinho da empresa. E isso surpreendeu, né, a todos, porque é uma jogada de marketing muito forte, né, muito disruptiva. Nunca se viu esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Vou falar aqui do Brasil. E eu já era fã do Nubank. Agora, então, mais ainda é o roxinho do meu coração. Vou fazer minhas apostas, com certeza, no BDR da Nubank, né? E é isso. Eu acredito demais nesse IPO. Mas, enfim, é só a minha opinião, e eu não estou aqui querendo de maneira nenhuma dar nenhum tipo de recomendação ou call, enfim. Mas é uma empresa que eu acredito bastante. Acho que a gente pode colher um fruto bem interessante aí no futuro, como o Cadu falou, com um olhar lá para frente, né? E tudo mais. Exato, acho que a visão ela tem que ser essa visão de longo prazo. E o principal, né, que eu vejo nessas empresas, né, que vem com alguma estratégia ali disruptiva, né, como o Rafa mencionou, porque ela inverte um pouco a lógica, né? Hoje a gente tem muito disso, que antigamente você desenvolvia um produto e aí você criava o marketing ali para vender aquele produto. Hoje em dia a gente tem uma lógica muito diferenciada, né? Em que você vai até a entender o consumidor, né? Quem está ali consumindo, principalmente a parte de serviços, e identificar uma necessidade que nem mesmo o próprio usuário, né, ele tem essa percepção. E essa capacidade de você inovar e trazer soluções com toda a agilidade, né, que hoje a gente consegue ter pela internet, por toda a tecnologia, isso traz um potencial muito grande, né? Então, você vê que começou com uma coisa super simples, né? Antigamente, todo mundo aqui, acredito que já tentou abrir uma conta num banco. A gente sabe exatamente como é que era no passado. Você ia lá no banco, tinha que levar comprovante de residência, tinha que assinar um bando de papel, preencher um bando de coisa. Hoje em dia, basicamente, você baixa um aplicativo, você tira uma foto, manda o documento ali e você consegue abrir. Então, essa facilidade, ela não só cria oportunidade de você conduzir isso para outras esferas, né, que você vai incluindo a partir do momento que você conhece o cliente, você passa a ter ali, né, o que a gente chama ali de Big Data, e você mensurar essas informações que estão ali, você conseguir oferecer produtos de uma maneira muito mais eficiente e assertiva, né, não é mais só aquele gerente que fica ligando ali querendo te vender o seguro de vida ou o cartão de crédito. É um banco que sabe mais ou menos ali quais são os seus gostos, pelas características de seus gastos, tem ali um software por trás
que identifica isso e consegue trazer para você opções e soluções muito mais personalizadas e que tem uma capacidade de adesão muito maior. Então, eu acho que esse é o principal ponto que gera essa expectativa, né, que lá na frente essa empresa ela vai conseguir ter um mix de produtos cada vez maior e rentabilizar ainda mais a carteira dela de clientes com uma eficiência maior do que a indústria hoje tradicional consegue fazer. E é claro que quando a gente fala com uma empresa que já começa com essa ideologia e com essa cultura, ela tem uma capacidade de adaptação e transformação muito maior do que quando você pega uma empresa que hoje é muito grande. Então, você mudar, né, todo esse arcabouço que você já tem montado, né, para um Itaú, um Banco do Brasil, um Santander, se transformar, é aquela brincadeira que a gente falou num tempo atrás, né? É o navio e a lancha. O navio, para fazer a curva e voltar, ele leva muito mais tempo, por mais que ele tenha toda a capacidade também para fazer isso. E a lanchinha ela consegue ali, de repente, fazer esse movimento muito mais rápido e se aproveitar, né, dessa flexibilidade maior que ele acaba tendo. Sem dúvida. E eu acho que o que é mais importante dessa notícia durante a semana é perceber que a tecnologia será absolutamente a grande dica dos investimentos neste próximo século, né? A gente vai ter empresas crescendo, a gente tem novas tecnologias se difundindo. Tivemos durante a semana, por exemplo, o leilão do 5G no Brasil. Então, você, investidor, abra sua mente, abra